E aí, galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Criando o Nosso Jarvis com o Python Inteligência Artificial. E nesse vídeo aqui a gente vai evoluir nosso Jarvis versão 1 que a gente tinha feito no vídeo anterior. Se você ainda não viu, tem um card aqui em algum lugar ou na descrição que vai aparecer esse vídeo 1 aqui. Então você vai lá e instala todas as bibliotecas no Python e tal, e instala a primeira versão. A nossa primeira versão era uma primeira versão que é bem básica. Então, basicamente, ele ouvia alguma coisa, sintetizava a frase, transformava em texto, mandava para o OpenAI, o OpenAI respondia e aparecia a resposta na tela. Então, a gente vai aqui para a nossa versão 2, e dessa vez eu não vou programar tudo, vou simplesmente explicar o que eu modifiquei na versão 2 aqui, para a gente também acelerar, todos esses códigos vão estar na descrição. Beleza? Então aqui a gente, na versão 2, a gente agora utiliza uma comunicação full duplex. Ou seja, na versão 1, você falava e a inteligência artificial, ela processava, falava, mas se você falasse enquanto ela estivesse falando, não ia interromper nada. Por quê? Porque ela, ela simplesmente tem um canal de comunicação. Ela fala e a gente fala, ela fala e a gente fala. Então, só que a conversa não é assim que acontece, né? A conversa, ela é full duplex, né? Então, você fala e a IA vai falar, e se você falar no meio, ela vai interromper para ouvir o que você está falando. E aí ela refaz o pensamento dela baseado naquilo que você falou, beleza? Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que utilizar uma outra ferramenta, que é o PyGame, que é uma ferramenta do Python, que também é muito utilizado em jogos. Por isso, PyGame aqui. E o PyAudio também, que é o principal, é o que vai fazer com que a gente consiga realmente ter essa comunicação full duplex, beleza? Então a gente vai importar esses caras aqui, a gente vai importar um também chamado Threading, que é uma biblioteca que cria threads dentro de uma linguagem de programação do Python, né? Então, o que é uma thread? Toda vez que você executa um código, ele executa dessa seguinte forma: ele vai executar no início, você tem lá um main o main, quando ele começa a executar, né? Aí vai executando até chegar no final. E aí terminou o final da execução. Se ele tem um loop, ele vai lá, volta no loop dele e fica rodando eternamente o loop se ele não tem nenhum loop, ele simplesmente vai e finaliza a execução. Beleza? O que é uma thread? A thread é assim, ó, você vem aqui, ele está executando, e aí ele cria um outro processo separado para executar alguma coisa. Então ele cria aqui uma que a gente chama de thread. Então ele vai executando aqui. Essa thread, ela pode ser uma thread bloqueante, que aí ele vai lá e volta e retorna para cá e ele continua a execução dele. Ou ela pode ser uma thread que seja uma thread que não seja bloqueante. Então, ele abre aqui, cria uma nova comunicação, então ele executa uma nova código aqui, enquanto o código continua funcionando aqui. E aí ele vai lá e fica executando aqui eternamente, enquanto essa thread também está executando. E aí ela pode executar eternamente, ou então ela pode devolver para a thread principal, né, para o meio principal de comunicação, aquela informação. Beleza? Então é por isso que por que eu tenho que ter isso aqui no fim das contas? Porque a gente vai precisar, que o Jarvis fale e ouça ao mesmo tempo. Então a gente vai criar aqui uma linha onde ele fala e uma linha onde ele ouve. Então a gente vai precisar de uma thread. Separar aquele fluxo de execução em dois fluxos diferentes. Por isso que a gente precisa disso aqui. Beleza? Então aqui tem algumas informações que a gente já tinha no outro lá. Ele carrega as variáveis de ambiente, coloca aqui os valores e tal. Tem os limiares aqui, que é esse que você vai ajustando, dependendo do nível de interrupção. A gente tem o PyGame que a gente vai inicializar. E a gente tem o Java Full Duplex aqui na nossa classe, né? Algumas coisas que a gente já tinha no outro, né? Implementando, e coisas novas, como ao invés de ouvir falar pelo PyY, que é o que a gente utilizou aqui, não, TTY lá, cadê? Esse cara aqui, ó, PyY TTX, TTS. Então a gente vai utilizar o PyAudio para isso. Então ele faz aqui tudo que ele tem que fazer, coloca aqui inicia as threads, né, para interromper, na hora que for interromper a informação, trava o áudio aqui na hora que for travar,
e assim por diante. Cria as configurações. A gente tem um novo método. Antes a gente só tinha 4 métodos, né? Ouvir, falar, processar e pensar. Agora a gente tem um outro método que é o método de monitorar o áudio, porque ele tem que monitorar para saber se o áudio, se o usuário está falando alguma coisa. Então ele tem aqui o fluxo, cria os fluxos, tem toda a parte de configuração dele, a parte de execução em si daquele fluxo, né? Então tem aqui os buffers, verificar se o Java está falando, ó. Se ele está falando aqui, ele dá uma segurada. Se ele detectar um nível de limiar de interrupção, que foi o que a gente colocou aqui em cima, ó, 1500, ele detecta esse nível e aí ele vai interrompe. Então, se ele interromper, se ele detectar um nível um pouquinho mais alto, aí ele interrompe. E aí ele conta aqui a parte de interrupção e ele fala qual foi o nível de interrupção. Eu coloquei esse print aqui para eu saber qual que é o nível de interrupção, para eu poder modificar dependendo do ruído do ambiente, né? E aí eu posso modificar aqui, diminuir ou aumentar. E aí ele dá o stop, né, se ele ouviu alguma interrupção. Então ele dá o stop e ele para. Se ele estiver gravando aqui, ou seja, se o usuário está falando, ele também tem as informações aqui de todo o processamento do áudio, gera os bits aqui para processar o áudio e tal. Depois chama o reconhecedor, que é o mesmo que a gente estava utilizando anteriormente para reconhecer o que está sendo falado, pega o texto, coloca comando de interrupção. Então, o comando que foi utilizado para interromper, ele coloca como texto aqui. Se ele não entender, ele não entendeu. Bota como entendeu. O ouvir é bem parecido com o que a gente já tinha anteriormente, né? Bem parecido aqui o ouvir, ajustar o ambiente e tal. O pensar, ele também é bem parecido. Acho que não mudou em nada. Pensar é o mesmo, pensar. Porque no final das contas, pensar é pegar o texto e mandar para a LLM e pegar a resposta. Então não precisa mudar nada o pensar. O falar precisa mudar, porque o falar agora é com o Pi Áudio. Por quê? Porque agora ele precisa de algo para fazer com que ele interrompa. E o PyYTTS não fazia isso. Aí você pergunta, mas por que eu estou utilizando aqui? Porque eu estou utilizando ele para gerar o áudio. Então ele gera o áudio e salva num arquivo. Ele simplesmente só salva aqui. Então ele vai gerar e vai salvar. E não vai processar. Quem vai processar é o Pygame aqui. Então o Pygame que vai processar aquele arquivo. Ele pega o arquivo do áudio, carrega, dá o play lá e processa e ele vai falar. Vai falar aquele arquivo do áudio que tá carregado. Beleza? Chegou aqui no loop final, executa tudo, cria uma thread para monitoramento, dá o start, monitoramento do áudio em uma thread, um processo separado aqui, ó, um processo separado. Não sei qual que você entende melhor, processo separado, uma thread ou uma execução separada, alguma coisa do tipo, mas já foi aquela ideia de você separar e tratar de duas formas diferentes. E aqui é a execução normal do nosso Jarvis, e aqui o main, que não mudou nada. Simplesmente executa, pega a chave e executa o jarvis.executar, que é o que está tudo lá em cima. Beleza? Então é isso aqui que a gente modificou no... Vamos rodar aqui, nosso Python. Se você não tem ainda o source ativado, não esqueça, ó, ponto, source, env, é o source que a gente criou na outra aula, activate. Dentro desse source vai ter todas as informações de requirement instalado. Então, o requirement, se você não pegou, o requirement é esse aqui. Então, esse aqui é o requirement. Também vai estar na descrição. Beleza, vamos lá, vamos executar o nosso Jarvis versão 2. Agora é full duplex. Eu escuto enquanto eu falo. Conta uma história para mim. Era uma vez, em uma pequena vila cercada por montanhas, uma jovem chamada Clara. Ela sonhava em explorar o mundo além das colinas. Um dia, encontrou um mapa antigo em um baú. Não, eu quero uma história de um cara que tem um chapéu de palha e que vai pro mar ser o rei dos piratas. Você está se referindo ao Luffy, protagonista do... Caramba, eu fui rir, ela parou. Agora eu não posso continuar, não posso pedir para ela continuar. Continue o que você estava falando, ela não vai saber o que é. Poderia especificar a que você se refere?
Assim Ó, posso por ajudar. que que ela não vai saber o que que é? Porque a gente não implementou histórico para ela. Então ela não tem histórico. E aí fica para a próxima versão a gente colocar histórico para ela. Talvez até um banco de dados para ela começar a armazenar tudo aquilo que ela tem de informação. Beleza? Mas você vê que funcionou bem a interrupção. Então a gente pode falar e aí ela interrompe e aí ela vai pegar aquilo que você falou e vai processar novamente. Vamos rodar de novo aqui, vamos testar de novo. Conte uma história para mim. Era uma vez um pequeno vilarejo cercado por montanhas majestosas. Não, não, eu quero uma história de alienígena. Era uma vez um pequeno vilarejo cercado por montanhas majestosas, onde os habitantes viviam em paz. Um dia, um disco voador pousou nas proximidades, atraindo a curiosidade dos moradores. Dele saíram alienígenas de pele verde e olhos brilhantes, que se apresentaram como exploradores do planeta Zorax. Os alienígenas Muito bem, muito bem. Então, ó, muito bacana. Coisas que podem acontecer, que aconteceram comigo aqui, que a gente pode corrigir em algum outro momento. Se você ficar com o áudio muito alto, ela entende aquele áudio como interrupção, porque ela está ouvindo e falando, lembra? Então ela entende aquele áudio como interrupção. Então eu coloquei o áudio um pouquinho baixo, justamente para não ter interferência do nível de interrupção. Então é esse nível aqui que é importante para ela, para não ficar falando e então assim, qual que é a ideia futura? É a gente identificar que uma ou identificar a voz de alguma forma, ou identificar que ela está falando é a voz dela. Então não pode ser definida como uma interrupção porque a voz é dela. Entendeu? Então são coisas que a gente pode fazer nos próximos tutoriais. Beleza, galera? Então é isso aí. Esse Java está ficando legal. Nas próximas aulas a gente pode colocar banco de dados para ele começar a armazenar as informações. A gente pode colocar ferramentas para começar a interagir com o nosso computador, por exemplo, tirar print da tela para mostrar o que eu estou fazendo, para me ajudar em alguma coisa, ou então criar pastas, criar arquivos, criar texto, colocar texto dentro de arquivos, fazer chamadas para internet de alguma forma, ou utilizar qualquer tipo de ferramenta que a gente queira utilizar. Beleza? A gente vai continuar a nossa série aqui. Coloque nos comentários se está gostando da série. Coloque também o que você acha que a nossa Javis tem que fazer, que a gente vai montando para ela ficar super power, super poderosa e depois a gente poder realmente lançar a nossa Javis para o mundo. Beleza, galera? É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa série aí. Se você não é inscrito do canal, se inscreva, dá aquele like. E a palavra desse vídeo é Javis versão 2, hein? Se você colocar aqui nos comentários, eu vou dar aquele like e dar aquele apoio para você. Colocar aqui dizendo que você realmente conseguiu chegar até o final desse vídeo. Valeu!